custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com o José Silvestre, diretor adjunto do DIEESE. Bom dia, Silvestre, bem-vindo ao jornal, tudo bem? Bom dia, Rafael, tudo bem? Tudo bem, vamos falar sobre o reajuste do salário mínimo. Fontes ligadas ao Ministério da Fazenda afirmaram que a proposta para o reajuste do salário mínimo no país já foi finalizada e aí só aguarda o sinal verde do presidente Lula. O piso deve subir dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320. Esse novo valor deve ser anunciado no dia 1º de maio, quando também deve ser divulgada a nova taxa de isenção do imposto de renda, que vai passar de R$ 1.903,98 para R$ 2.640, o equivalente a 2 salários mínimos. O retorno dos reajustes anuais do salário mínimo acima da inflação, que deixaram de ser contemplados no governo Bolsonaro, foi uma das promessas de campanha do Lula. Numa entrevista no último domingo, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, lembrou que se a política de valorização do mínimo não tivesse sido interrompida a partir do golpe contra Dilma, o salário mínimo hoje valeria R$ 1.396. Sua avaliação dessa decisão, Silvestre, que já era aguardada, né? E a importância de retomar essa política de valorização do salário mínimo. Sem dúvida, são duas iniciativas fundamentais, né? A política o reajuste do salário mínimo para 1.320 a partir de 1º de maio e muito provavelmente junto com esse reajuste, Rafael, deve ser a nova política de valorização permanente do salário mínimo. E a outra iniciativa também muito importante é a correção da tabela do imposto de renda, né? Ou seja, aumentando aí o valor da isenção. Isso vai alcançar um número considerável de trabalhadores, né? Portanto, é um alívio, né, do ponto de vista da renda desses trabalhadores, dessas pessoas. Em relação ao salário mínimo, é isso mesmo, já estava sinalizado, isso foi durante toda a campanha eleitoral, inclusive uma expectativa que fosse anunciado ainda quando o governo assumiu ali a partir de 1º de janeiro esse novo valor de 1.320, né? Mas, segundo explicações da equipe econômica, em razão de descobertas, digamos assim, de valores ou represamento de um número considerável de benefícios, né, de proventos da Previdência Social, isso acabou inviabilizando os R$ 1.320 já em janeiro. Então, essa foi uma das explicações dada pela equipe econômica para não aumentar já 320. Mas eu acho que a expectativa geral era que, de fato, em maio, esse anúncio seja feito, né? E como você mencionou, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, já sinalizou que eles estão procurando espaço fiscal que devem anunciar esse valor de 1.320 a partir de 1º de maio. E como você falou, e a gente sempre repete aqui, né, Silvestre, a importância do salário mínimo para a economia brasileira. Esse valor que você lembrou muito bem que teve o seu reajuste adiado por conta das aposentadorias, enfim, dos benefícios da Seguridade Social, também são impactados pelo aumento do valor do salário mínimo, como toda a massa salarial. E isso é dinheiro que é capilarizado, ele volta imediatamente para circular na economia, né? Sim, é um impacto considerável, né? Porque você vai ter, digamos, uma injeção de recursos, não apenas do ponto de vista daquelas pessoas que serão beneficiadas diretamente por esse novo valor, para a economia, né, Rafael, de uma maneira geral, né? Então, todas aquelas políticas públicas, né, que estão de alguma forma referenciadas no salário mínimo serão dadas. Bem, e os dados mostram, né, que você teve a política de valorização do salário mínimo enquanto durou, ou seja,
foi até antes, até 2018, nós tivemos ali naquele período um aumento real do salário, ou seja, acima da inflação, de mais de 70%, quase 75%. Né? Com a interrupção a partir de 2019, com o governo Bolsonaro, o salário mínimo não teve mais aumento real, exceto agora em 1º de janeiro, que esse valor de 1.302 teve ali um ganho real de aproximadamente 1,4%. Então, o salário mínimo é uma política pública fundamental, digamos assim, né? Ele também, os dados mostram isso, ele também é uma espécie, digamos assim, de farol para os trabalhadores do mercado de trabalho, os trabalhadores informais, também se beneficiam indiretamente com a política de valorização do salário mínimo. Enfim, ele é benéfico para a economia de uma maneira geral, né? Todos saem, digamos, ganhando, né, com a política de valorização do salário mínimo e, claro, tem impacto direto também na redução da desigualdade, né? E foi isso que a gente viu, inclusive, durante o período até o golpe de 2016, né? Claro que não foi apenas o salário mínimo, você teve outras políticas, né, que contribuíram para essa redução da desigualdade, mas o salário mínimo, com certeza, foi um grande fator que contribuiu muito para isso. Outra medida que foi vazada, né, ainda não é oficial, que é a atualização da tabela do imposto de renda para 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.640. Ainda está muito distante da promessa do presidente Lula de isenção para o salário dos trabalhadores até R$ 5.000. Mas já é um caminho, né, Silvestre? Afinal de contas, são muitos anos com essa tabela congelada e aumenta, inclusive, essa regressividade da cobrança de impostos, né? Sim, a tabela de imposto de renda tem uma defasagem muito grande, né? Claro que aí depende do período que se pegue, né? Mas mesmo no período mais recente tem uma defasagem também considerável. Então, é também uma boa notícia, né? Você aumentar o valor, né, que vai ser para isenção do imposto de renda, né? Não é ainda o valor que foi anunciado durante a campanha eleitoral, né, dos R$ 5.000, mas eu quero acreditar que o presidente Lula vai cumprir a promessa e aí não vai ser de imediato, ou seja, não vai ser provavelmente vai ser para 2024, mas eu acredito que ao longo, né, do período do governo, essa promessa seja atendida, né, seja cumprida, melhor dizendo, né? Porque você sabe que a tabela do imposto de renda, se aumentando a faixa, né, de isenção e fazendo também uma redistribuição das demais faixas, porque, diga-se de passagem, os mais ricos, digamos assim, proporcionalmente pagam muito menos imposto de renda do que os assalariados de menor renda, de uma maneira geral, né? Basta dizer que a nossa maior faixa, né, que é aquela faixa da faixa de 27,5%, você tem países que tem diversas faixas, inclusive faixa muito mais amplas, como, sei lá, tem países 45%, e nós já tivemos no Brasil, em outros momentos da nossa história, outras diversas faixas de isenções, não essas 4, 5 como nós temos hoje, né? Então, eu imagino que isso também numa discussão. Nós vamos ter aí, quer dizer, já está em debate, né, Rafael? Já deve estar sendo encaminhada para o Congresso ainda nesse primeiro semestre, a discussão da reforma tributária, que é uma outra política, uma outra iniciativa importante para a gente pensar aí é uma das reformas necessárias e que a gente espera que essa reforma específica tributária seja no sentido de uma maior progressividade, tá certo? E, portanto, taxando os ricos, taxando grandes fortunas, taxando heranças, enfim, taxando também os lucros e dividendos, né? Então, há uma expectativa também em relação à reforma tributária. Perfeito. Quero agradecer a participação do José Silvestre, que é diretor
adjunto do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos aqui no Jornal Brasil Atual, fazendo uma avaliação dessa proposta que está sendo encaminhada pelo Ministério da Fazenda ao presidente Lula de reajuste do valor do salário mínimo para o dia 1º de maio de R$ 1.302 para R$ 1.320 e também a correção da isenção da tabela do imposto de renda, que vai passar de R$ 1.904, arredondando, para R$ 2.640. Silvestre, um forte abraço para você, a gente continua em contato. Até a próxima. Obrigado, Rafael. Um abraço. Conversamos com José Silvestre, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.